gostaríamos de convidar para estar conosco a professora Roseli Kunis de Oliveira. Ela é psicóloga, vice-presidente do CPPC Região Sul, é professora na EST nos cursos de pós-graduação Lato Sensu, em alguns seminários também. Ela é idealizadora de um grupo chamado Renovatium, que lida com cuidado de cuidadores, e é mestre em teologia, e nós teremos o privilégio de ouvi-la durante essa manhã. Nós teremos um tempo, mais ou menos 1 hora, que a professora Roseli vai falar para a gente, e depois a gente teria uns 15 minutos para perguntas. Ok? Professora Roseli, por favor. Bom dia a todos e todas. É uma alegria estar com vocês nessa manhã. E vocês vão me perdoar essa minha voz, mas eu peguei uma gripe terrível essa semana. E realmente, assim, é a graça do Senhor que nos acompanha e pela qual eu posso estar aqui, então, hoje, nessa manhã. Já na condição, talvez, de sarador ferido, né? Então, a gente vai falar sobre isso também. Obrigada, senhor. Eu vou colocar aqui já assim o primeiro. Pode. É uma alegria renovada, vamos dizer, estar assim. Eu sei que a maior parte aqui não me conhece. Então, eu sou a Roseli, sou casada com o Felipe há 25 anos. Sou mãe do Tiago, que tem 21, é estudante de Direito. A Thaís vai fazer 18, está fazendo cursinho lá em São Paulo. Nós moramos em Porto Alegre. Eu sou paulista, mas meu marido é gaúcho. Então, eu morei na minha adolescência em Porto Alegre, a época que eu conheci. E depois nós fomos para São Paulo. O Felipe foi para lá depois, casamos. E eu lecionei durante muitos anos ali na Universidade Mackenzie. Depois voltamos para Porto Alegre. A Thaís já é, então, gaúchinha. E eu estou muito feliz também, queria compartilhar com vocês um grande livramento. Desculpe, que ontem a minha irmã e a minha filha estavam indo a Campos de Jordão e sofreram um acidente muito grave. Graças a Deus as duas estão bem. O carro foi para o lixo, mas o Senhor colocou a sua mão. Eu sou meio descendente de Jeremias, então às vezes eu choro um pouco. Bom, então assim, para mim foi uma surpresa muito grande receber esse convite, porque como eu não sou cantora, nem pregadora, nem tenho livros de autoajuda, eu achei assim muito surpreendente que alguém viesse me convidar para falar aqui. Mas é com muita alegria então que eu estou aqui. O que eu vou trabalhar hoje, assim, é a questão da humanização na saúde e quem é o meu próximo. Esse foi o tema que foi me dado. Então, algumas coisas que eu vou compartilhando aqui com vocês, então vou contar com a misericórdia de vocês, assim, entre rouquidões e pigarros. E eu até brinquei que Deus é tão bom que até minha médica veio junto, né, tá comigo, então estou bem medicada. Eu vou começar falando um pouquinho sobre as relações de ajuda, que dentro da pesquisa que eu tenho feito, eu tenho trabalhado dentro da questão da ética do cuidado. Uma das coisas que eu me dei conta, quando eu ainda lecionava no Mackenzie, na época, eu tinha 500 alunos, eu estava trabalhando de manhã, de tarde, de noite. Eu comia de pé no balcão da faculdade, porque não tinha tempo para sentar. E eu tive um grande burnout. E eu fiquei me questionando sobre o que eu estava fazendo da minha vida.
E aquilo foi uma crise tão forte que me fez mudar muitas coisas. Uma das coisas que eu percebi é que, na verdade, nós estamos atuando dentro do sistema das relações de ajuda a partir de nós mesmos, com o nosso corpo, com quem nós somos. Então, essa influência mútua acontece. Mas, em geral, os cuidadores, eles cuidam dos outros, mas não cuidam de si mesmos. Isso eu tenho percebido agora com quase 30 anos de profissão, como é forte esse sistema de via de mão única, né? A maior parte dos meus pacientes são ou pastores ou missionários, ou religiosos em geral, ou gente da área da educação, ou do direito, ou da saúde. Muitos em burnout, muitos esgotados, muitos cansados. Então, isso acho que é importante, obrigada, a gente poder dimensionar. Quando a gente pensa na formação dos profissionais das relações de ajuda, a gente percebe que a maior parte foi formada intelectualmente e teoricamente, mas não integralmente. Quando eu falo integralmente, eu estou pensando também nos cuidados pessoais, também na espiritualidade. E isto, inclusive, nas casas de ensino teológico. Eu leciono em 2 seminários batistas em Porto Alegre, além da escola luterana, e é geral. Muitos reclamam disso. Então, já vejo com alegria tentativas de mudança, né, e algumas de fato já acontecendo. Então, muitos movimentos hoje também já de cuidados a pastores e missionários. Cada um que aparece, que alguém me fala, Roseli, você já viu? Fico feliz. Quanto mais, melhor. Porque realmente é necessário. Então, as faculdades preparam pessoas para as relações de ajuda, né? Formam cuidadores, mas raramente preparam o profissional para cuidar de si mesmo, no sentido que tenham defesas para evitar o estresse laboral, que é fruto do ativismo. Então, nós precisamos estar atentos para isso. O cuidado de si mesmo é fundamental para quem trabalha nas relações de ajuda, uma vez que o cuidador é parte do processo, interagindo no sistema de cuidados a partir de si mesmo, como pessoa. Então, nós estamos dentro desse sistema, nós colocamos a nossa pessoa no trabalho que nós fazemos. O nosso corpo, as nossas emoções, tudo que nós somos. Eu vou começar a trabalhar um pouquinho o enunciado que me foi dado, humanização na saúde. Quem é o meu próximo? Então, humanizar é trazer para a dimensão do humano algo que não se tem ou que se perdeu, né? Eu estou partindo do conceito da encarnação, na forma como Jesus a fez. Ou seja, literalmente, ele armou sua tenda entre nós, né? E quando a gente vai pensar na humanização na saúde, eu tenho que começar a pensar como eu me coloco nesse processo. Se eu também estou encarnada nesta condição. Então, muito mais do que um conceito teológico, é um estilo de vida baseado na misericórdia e na ternura. Eu sei que muitas pessoas têm, assim, essa quase aversão. Os adolescentes falam que é uma coisa meio emo, né? Falar em ternura. Mas a gente tem que ter essa noção de que a ternura não é só um sentimentalismo. É uma forma de agir. É um estilo de vida. A teologia da ternura, o Carlo Roqueta fala muito disso, ela remete a uma reflexão sobre a centralidade de Jesus na igreja contemporânea. Somos, de fato, semelhantes a Jesus, né? Quando nasce um bebê, muitas vezes a gente olha e fala assim, mas é a cara do pai, né? Será que as pessoas olham para a gente e dizem isso?
É a cara do Pai. Eu estava vendo esses dias um famoso pregador na televisão e eu estava olhando e pensando, por que será que eu não tenho empatia com essa pessoa, né? Fiquei preocupada, deixa eu me analisar por quê. Depois, no final, eu disse para o meu marido, descobri o que é. Ele disse, o quê? Falta ternura. Então, a gente poder fazer o acompanhamento, não sentimentaloide, mas um acompanhamento onde a ternura esteja presente, porque o nosso Pai é o Pai das ternas consolações. Saúde significa bem mais do que a ausência de doenças ou bem-estar bio, psico, socioespiritual. Já vimos bastante isso ontem. Agora também os conceitos ecológicos, né, entram, bio, sócio, eco, né? E está aumentando. Que bom, todas as dimensões. No sentido do shalom como saúde, uma saúde integral, que abarque todas as dimensões. O conceito judaico, então, que vê a pessoa como um todo. Não vou aprofundar nisso, porque eu sei que vocês já têm estudado isso bastante, só estou retomando para dizer de onde é que eu estou tirando os conceitos. Mas, então, vendo o ser humano como um todo, a pessoa com quem eu vou trabalhar, ela tem várias dimensões. Talvez eu tenha contato com uma das dimensões adoecidas. No meu caso, eu vou trabalhar com as emoções adoecidas. Vocês que são médicos vão trabalhar com a parte biológica adoecida. Quem é da área social vai trabalhar com o entorno onde a pessoa vive. Mas, de alguma forma, nós temos que, quando vem aquele adoecimento, quando vem aquela pessoa, eu tenho que entender que ela vem com esse adoecimento que se espalhou, vamos dizer assim, por todas as dimensões. O que vem de todas as dimensões. E quando eu estou ouvindo esta pessoa, as minhas dimensões também estão ativadas nesse contato. Eu fiquei sabendo de uma irmã, uma religiosa, que ela trabalha com aconselhamento. Então, ontem, mais ou menos, que nem o irmão falou, o exemplo é parecido, ela usa um avental quando ela trabalha com aconselhamento. Quando ela termina aquele aconselhamento, ela tira aquele avental e pendura num gancho, né? Então, de alguma forma, nós fomos ensinados, eu pelo menos fui, eu tinha um professor que dizia assim, não vá dormir com o paciente, né? No sentido assim que a gente não deve levar para a cama as preocupações. Mas quantos de nós aqui já não perderam o sono com algum paciente? Não é verdade? Ou com alguma ovelha da sua igreja, ou com alguém que você está acompanhando. Então, não é muito fácil. A gente simplesmente não desliga um botãozinho e tá. Agora eu não penso mais, né? É um treino? Sim, é um treino. Mas, por outro lado, somos envolvidos pelas dores. Quem é o próximo? Em geral, entendemos que é aquele que nos procura em busca de cuidados. Eu vou trabalhar um pouquinho mais esse tema. Como profissionais da saúde, nós somos constantemente impactados, então, pelo sofrimento humano. E a história recente, eu gosto muito de estudar a vida das pessoas, assim, de pegar dados da sua história, né? Então, Bonhoeffer, Teresa, Martin Luther King e outros tantos que professavam a sua fé cristã de uma forma prática, fazendo diferença no seu mundo, né? Então, só para citar, por exemplo, Martin Luther King, sem disparar um único tiro, não é? Quanta modificação num país inteiro e no mundo a partir da sua posição como pessoa. O preceito de amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eu não vou aprofundar tanto aqui assim, mas pensando de que Jesus tornou-se próximo dos que sofriam, né? Quando ele se aproxima, quando ele se põe a caminho, quando ele acompanha. Quando eu trago isso para a nossa relação profissional, a gente poder acompanhar a pessoa que está sofrendo, como Jesus acompanhou os caminhantes de Emaús, né? A gente poder se colocar ao lado e caminhar. Então, eu não vou carregar a pessoa no colo, a não ser que ela realmente precise,
mas eu me coloco ao seu lado para essa caminhada. Isso significa, então, ter o tempo da escuta. Do que vocês estavam falando? Poder escutar qual é a dor, para depois poder ministrar. E para depois poder se retirar daquela relação. Saber a hora de entrar, saber a hora de falar e saber a hora de sair. As pessoas não têm que se tornar rose-dependentes, não é? Elas não têm que ficar dependentes de mim. Elas têm que aprender a andar pelas próprias pernas. E isso que é o trabalho que a terapia visa fazer. Então, esse Jesus que se aproxima, que caminha, o Jesus que já está à espera da samaritana quando ela chega no poço. Então nós temos esse Deus cheio de ternura que está sempre se adiantando e que está na frente, já nos esperando. Quando eu chego, ele já estava lá, me esperando. Esse conceito, eu penso, que nós temos que trazer para as profissões de ajuda. Alguns não gostam dessa denominação, relações de ajuda, relações de cuidado, acham que ela é meio estereotipada, mas ainda não achei um nome melhor, estou usando esse mesmo. Então, essa escuta sensível, né, que vai ajudar as pessoas a desenvolver a resiliência. A resiliência, acho que muitos sabem, mas para quem não sabe, é um conceito que vem da física, né? Significa que se algum corpo sofre um trauma, né, significa a capacidade de depois voltar ao estado anterior, com marcas, mas é uma capacidade de superação. Então, a resiliência, em outras palavras, é encerrar o contrato com a adversidade, né? É uma capacidade de superar. Na parábola do bom samaritano, que esse título dessa palavra evoca, o doutor da lei pergunta: que devo fazer para obter a vida eterna? E Jesus, então, responde com outra pergunta: o que está escrito na lei? Ele, obviamente, sabe e responde, talvez interessado no debate teológico, não é? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo com a si mesmo. E Jesus disse apenas: você respondeu corretamente. Faça isso e viverás. Eu não sei por que cargas d'água Deus resolveu que eu tinha que atender pastores e missionários, né? Se ele tivesse dito isso para mim há 30 anos atrás, eu teria dado risada. E de fato eu dei. E eu brinco dizendo que se eu tivesse respondido como Maria e não como Zacarias, talvez a minha vida tivesse sido um pouco mais fácil. Mas Deus é ternura e Ele vai nos trazendo para perto dEle. E um dia, quando eu percebi, o meu consultório estava cheio de pessoas de lideranças cristãs, e eu tomei um susto, e eu disse: o que está acontecendo? E aí é que eu fui estudar um pouco mais profundamente a vida dos pastores e missionários, fui fazer o mestrado porque eu queria saber para poder ajudar. E uma vez um pastor, eu conversando com ele, eu estava falando sobre esse amar ao Senhor, e ele disse assim: Roseli, você está falando de amar assim, amar? Eu disse: estou. E aí ele disse assim para mim: mas então, eu acho que eu não amo a Deus. Eu falo sobre Ele, eu ensino, mas eu não sei o que é amar a Deus. E eu fiquei pensando assim, que tipo de religiosidade nós estamos passando nas nossas comunidades, né? Quem sabe a gente precisa retomar realmente essa questão do afeto. E aqui, quando Jesus está falando com esta pessoa, cheia de conhecimento, Ele está dizendo exatamente isso. Que amar é diferente de saber. Eu tenho um amigo que é psicólogo também, e está como
psicólogo e missionário em Israel. E ele estava comentando comigo, ele disse assim, Roseli, às vezes a gente tem tantas coisas a fazer na obra do Senhor, que não tem tempo para o Senhor da obra. Né? E se eu digo, por exemplo, para o meu marido que eu o amo, e não tenho 15 minutos para ficar com ele durante o dia, eu acho que ele vai ter razões de questionar. Que tipo de amor é esse? Jesus pergunta para o homem, qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Jesus muda. Jesus muda. Qual destes três foi o próximo? Aquele que teve misericórdia dele respondeu, vá e faça o mesmo. A pergunta que se impõe é, sempre que eu vejo alguém que está precisando, então fiquei contextualizando, de repente estamos indo para o nosso trabalho, para o nosso consultório e alguém sofreu um acidente ali, no meio da rua, e eu estou com a agenda cheia. O que eu faço? Minha agenda está cravada de coisa e eu estou cronometrando os meus minutos, porque... A pergunta é, o que vai acontecer para esta pessoa se eu não ajudar? E normalmente a gente pergunta, o que vai me acontecer? Eu vou me atrasar? O próximo é aquele de quem eu me faço próximo, de quem eu me aproximo para essa caminhada. Como seres humanos, nós nascemos dependentes do cuidado. Nós não sobrevivemos sem cuidado na nossa espécie. Somos bebês frágeis, precisamos desse cuidado para sobreviver. Então, recebemos cuidado para sobreviver e ministramos cuidado como profissionais das áreas da saúde. Winnicott afirmava que somos constituídos como seres humanos pela presença do outro e que as primeiras organizações psíquicas do bebê acontecem diante do rosto materno. A mãe se organiza e se adapta ao ritmo biológico do bebê. Como ela olhando para ele, ela prevê a pessoa que esse bebê será. Então é muito interessante. Quando a gente pensa que o nascimento de um bebê, ele implica de que essa comunidade, de alguma forma, vai abrir espaço emocional ou não para essa criança. A minha especialização, na verdade, é como terapia familiar. E eu atendendo, assim, casais, famílias e pessoas individualmente, muitas vezes eu vejo isso. Pessoas já adultas, né? Esses dias uma adolescente... praticamente de 20 anos, já com um filho no braço, chorando na minha frente, dizendo assim, Roseli, para onde é que eu vou? Meu pai não me quer, minha mãe não me quer. Maiores abandonados, não só menores. Né? Então, não existe um espaço emocional para essa pessoa dentro dessa família. Né? E aí, então, o que a gente pode fazer, né? Então, daí a gente chama pai, chama mãe, começa a conversar. Como é que foi o início da vida deles? Como é que foi essa gestação? Por que de repente, tem tanta dificuldade para abrir esse espaço? E ajudá-los a resgatar uma coisa que está dentro deles, mas que talvez ainda está coberta de dores. Né? E ajudá-los a abrir esse espaço. Então, quando por alguma razão a mãe ou as pessoas significativas na vida do bebê não puderam atender essas necessidades básicas, instala-se essa insegurança, essa ausência de sentido, esse vazio, essa agonia, que às vezes não tem nome, eles não sabem nem dizer, só dizem, eu me sinto mal. Eu gosto muito da obra do Torralba, um doutor em teologia e filosofia espanhol, o livro dele, que é fantástico, Antropologia do Cuidar, ele destaca que o sofrimento é o rosto amargo da vida
e que este surge como uma epifania da vulnerabilidade humana. A experiência, então, da angústia, né, é uma experiência marcante. E as situações de insegurança, elas alavancam essa experiência inicial que retorna, não conscientemente, mas nesse mal-estar, nessa angústia indizível. E o que eu vejo, então, é que a pessoa fica muitas vezes travada, engessada, sem ação, paralisada, né, em função dessa angústia. E aí quem está em volta, a família, as pessoas, a igreja, ficam, mas te mexe, faz alguma coisa. E a pessoa não consegue, porque ela está paralisada. Então, esse acompanhar, de caminhar ao lado, essa praxis cuidadora, né, de alguém que se detém para cuidar, isto vai ressignificando esse sofrimento. E vai, como que, o irmão estava falando hoje de manhã, o óleo vai escorrer, né? Vai aquecer e vai desgelar. É, portanto, a atitude de cuidado que devolve a essa pessoa o potencial criativo, ativo, que está intrinsecamente relacionado a Imago Dei. É Deus quem confere a identidade do ser humano. Esses dias, conversando com uma adolescente, menos de 20 anos, até agora mais de 30 relacionamentos, com herpes vaginal, uma pessoa rica, com todas as condições, criada numa igreja, porque essa é a realidade que eu vivo. Alcoolismo, violência familiar, abuso. Somos carentes. E eu disse para ela, a tua identidade, quem dá é o Senhor Deus. Então você tem que se lembrar de quem você é. E essa menina tem feito uma trajetória muito bonita de voltar aos braços do Pai. Então, Deus se constitui o seu próprio ser como normativo, né? Então, no amor ao próximo, na misericórdia, na sensibilidade que são decorrentes dessa criação. Há no ser humano uma dignidade que lhe foi atribuída, concedida sem merecimento, e que provém de Deus e que se manifesta no si mesmo. O Winnicott afirma que o que adoece, né, é a perda da esperança. Para ele, a pessoa está mais adoecida quanto menos esperança tem. E a esperança que leva o indivíduo a se colocar em marcha, em devir, é a possibilidade de estar indo além. E nós levamos as boas novas. Não é? Então, assim, essa mensagem de esperança, de que isso não é o fim. De que talvez o que você está vendo, nessa gestalt que se instala, nessa configuração, o que você está vendo é uma parte de uma realidade maior, onde Deus está agindo. Então, poder dizer isso para o paciente significa instaurar a esperança. E isso também, às vezes, significa instalar a esperança para alguém que vai morrer com o câncer. Porque Deus nem sempre vai curar. Não é? Então, ajudar a pessoa a fazer este processo. Uma das minhas companheiras de oração, eu tenho um grupo de oração há mais de 10 anos. Nós éramos em 3 profissionais. Eu como psicóloga, a outra psicanalista e a outra psicopedagoga. De nos reunir toda semana para orarmos juntas. E orar juntas e confessar umas às outras. Poder falar mal dos maridos, chorar, né? Ser quem a gente é mesmo. E dizer, Senhor... E essa companheira teve um câncer e morreu. Então, essa trajetória de dor que o Senhor nos permite acompanhar. A ética do cuidado, então, ela prioriza que o cuidador será um próximo equivalente ao rosto materno, que o Winnicott fala. Pois é a presença de alguém significativo que testemunha e valida
o sofrimento relatado. Porque você ouve, muitas vezes, confissões que a pessoa não fez para outras pessoas. E você se torna testemunha desse sofrimento. E a ética do cuidado, então, se dará na medida em que nos tornamos próximos com essa praxis de misericórdia, né, que vem do Deus encarnado, que é a face materna, eterna, né, que nunca se afasta, mas que está presente. E que com a sua presença consoladora, né, nos instila essa coragem para viver. Uma das características fundamentais do ser humano é que faz parte do seu self ter consciência do sofrimento, tanto do seu quanto de todos os seres vivos. Saber-se adoecido é ter uma experiência de fragilidade e precariedade. Ter consciência da própria dor tanto pode gerar questionamentos de morte, quanto ser uma abertura para o sentido da vida, como bem descreveu Viktor Frankl, né, que esteve nos campos de concentração. E depois, dentro da psicologia, criou a escola chamada logoterapia, que muitos conhecem. Eu penso que a expressão criativa é seguramente uma das formas de nós tratarmos com o sofrimento. Então, tem várias coisas que eu não quero passar muito do horário, acho que a Daniela vai me avisar se eu estiver próximo. Mas assim, tem várias coisas que eu fui, ao longo dos anos, incorporando ao meu trabalho. E hoje, quando as pessoas me perguntam, Roseli, qual é a sua linha? Eu tenho dificuldade de dizer qual é a minha linha, porque essas alturas eu já fui juntando muita coisa e vou fazendo. Mas assim, meus pacientes têm que caminhar. Isso eu já falo na primeira consulta. Se não vai caminhar, nem vou te atender. Vou brincando com eles. Por quê? Tem que começar a ativar o corpo. Tá? Outra prescrição é dar risada. Tá? O humor, ele é sarador. Então, a gente tem que aprender a rir primeiro de si mesmo. Né? A gente sabe muito bem rir dos outros. Mas a gente tem que olhar para si mesmo e dar risada. Gente, que mico, como é que eu fiz isso? Sabe? Poder se dar conta de que somos falíveis e que acontece mesmo e vamos em frente. Né? Então, eu tenho vários livrinhos com histórias de piada e Mafalda e outros que eu gosto assim no meu consultório. Então, às vezes eu estou atendendo assim, alguém e eu escuto uma gargalhada lá na sala de espera. Digo, já estão melhorando. Né? Uma vez eu atendi uma moça, chegou surtada. Ela literalmente, ou ela pulava 1 hora sem parar dentro do consultório, ou ela simplesmente deitava embaixo das cadeiras. E ali ela passava 50 minutos deitada, gemendo. Foi muito difícil assim começar a trazê-la. Era uma pessoa de uma condição intelectual altíssima. E eu comecei então a dar tinta, pincel, para ela começar a pintar. E ela só ficava cantando ou gemendo enquanto ela pintava. E aí eu fui incentivando ela depois a escrever os seus salmos de lamentação. E ela escrevia nos salmos assim: Senhor, será que um dia eu vou conseguir fazer a mamadeira da minha filha de novo? Então, esse profundo adoecimento que paralisa de tal forma que uma coisa que ela já fazia e estava acostumada a fazer, ela não conseguia mais fazer. E assim ela pôde ir expressando a dor dela. Fizemos um trabalho em conjunto. A igreja onde ela ia estavam expulsando os demônios dela. E eu tinha na minha convicção que essa moça não era endemoniada. Aí um dia eu chamei o pastor que eu conhecia e falei, pastor, o senhor acha que a fulana está endemoniada? Ele falou, não. Eu disse, pois é, eu também acho que não. Então, acho que nós temos que combinar algumas estratégias de cuidado para essa moça. Essa moça precisa ser abençoada. Abençoar é bem dizer. E essa moça precisa ser relembrada
da sua condição de filha de Deus. E assim nós combinamos com um grupo de pessoas que oravam com ela e abençoavam a vida dela. Psiquiatra, igreja, terapia, trabalho em conjunto. E assim ela foi saindo. Agora, 1 ano e pouco atrás, ela passou no meu consultório para devolver um livro que eu tinha emprestado na época. Daí ele olhou para as cadeiras e disse assim, eu estava mal, hein? Aí demos risada. Voltou a estudar, fazendo, planejando. É Deus quem faz. Então, a possibilidade de criar, através da arte, a fé, o humor, a criatividade artística, sim, se juntam para isso, além da atividade física, como eu disse para vocês. Ontem, para quem me viu caminhando bastante assim, eu estava gastando a minha adrenalina, porque apesar de saber que Deus estava cuidando e que minha filha estava bem, me deu uma subida de adrenalina, eu tive que caminhar para gastar. Então, as manifestações criativas na prática, a gente pode usar tanta coisa. Músicas, poemas, pinturas, esculturas, colagens, tantos recursos. Né? Às vezes eu dou uma poesia da Adélia Prado. Né? Se não fosse a esperança que me aguardas com a mesa posta, o que seria de mim? Eu não sei. Um Deus que está nos esperando para o jantar, não é? Tem um lugar para onde ir. Existem pesquisas, eu sei que tem gente da enfermagem aqui, de arte-terapia nos hospitais. Coisas fantásticas, né, que ajudam a pessoa adoecida a expressar e a redimensionar. E muitas vezes, como eu trabalho com gente da área da teologia, que coisa difícil. Primeira coisa que eles dizem para mim, não sei desenhar. Eu disse, não estou fazendo concurso nem dou nota. Vamos lá. Então, para desconstruir um pouco, para sair daquele caminho da roça, sabe? Aí eles pegam, eu dou um texto bíblico para fazer alguma coisa, já começo a fazer hermenêutica, exegese, não sei o quê. Eu digo, não, para, não é nada disso. Eu quero saber o que o texto te diz. E o que você responde para ele. Né? E aí, então, por isso que entra o desenho. Marcos 4, 26. A história do semeador. Peço para ler a história. Como é que você se vê depois? Como semente, como planta que cresceu, como planta que está sendo ceifada. Trazer para si, tá? Mais ou menos essa é a ideia. Eu queria mostrar para vocês um pintor chamado Grunewald, que ao invés de usar palavras, usou cores. E ele tem uma inegável força de expressão nos gestos, um precursor realmente do expressionismo. Então, calor, fé e profundidade mística estão na sua obra, totalmente a serviço da pregação. O trabalho que eu vou mostrar para vocês, que foi pintado no altar de Isenheim, e atualmente se encontra em Colmar, é um trabalho impressionante. Em 1298, esse monastério, que era originalmente dos Antonitas, e praticavam a caritas, né, o cuidado realmente, ele foi chamado então para pintar esse altar dentro desse monastério. E Grunewald foi colocado frente a frente com essas pessoas enfermas. E elas sofriam de uma doença chamada fogo de Santo Antão. Né? Eu estava conversando com a doutora Marisa ontem e chegamos à conclusão que é alguma coisa meio parecida com fogo selvagem, alguma coisa assim. Que na época, na Idade Média, matava assim, em grandes epidemias. Então, esses doentes acometidos do fogo de Antão, a pessoa sentia primeiramente dores terríveis, as pernas e os braços ficavam vermelhos e depois assumiam uma cor preta e, por fim, a carne purulenta soltava-se dos ossos.
gerando um mau cheiro insuportável e dores terríveis que levavam os doentes à beira da loucura. Então, essas pessoas estavam nesse monastério quando ele foi pintar o altar. E é em contato com estas pessoas que ele então vai pintar. E até o conceito de cuidados paliativos vem desses primeiros monastérios, né? Onde palio, né, que significa a palavra latina, cuidados paliativos, né, a coberta, a cobertura, o manto, e a palavra hospice, que deriva exatamente daí, né? Eu não vou entrar nisso porque eu sei que tem gente já tratando do assunto, então era só para a gente relembrar. Aqui é a igreja em Colmar, onde está o altar, que então foi transportado para cá, está aberto à visitação. Vocês percebem que é uma obra grande, que tem uma pessoa em pé ali embaixo, né, vocês terem uma ideia do tamanho. E agora eu vou aproximando um pouquinho. Essa é a parte, então, do altar que está ali registrado. Para Grünewald, a estética não está no centro. Enquanto ele pintava, estava cercado de seres humanos, né, cujos membros estavam deformados pelo fogo de Antão. Sua incumbência era pintar uma imagem diante da qual o ser humano pudesse pedir a Deus a cura da sua doença. Ou pelo menos a consolação. E vocês veem um Cristo que é um Cristo realmente transtornado de dor, né? As mãos, e não dá para a gente ver assim com detalhes, porque eu não tinha uma foto boa de aproximação, mas o corpo todo está cravado por aquelas lesões purulentas. Então vocês vão dizer assim, mas que coisa feia. E é feio mesmo. E é feio mesmo. E nós lidamos, metaforicamente, com as lesões purulentas, seja de alma ou seja física mesmo. Aqui, João Batista está dizendo, convém que ele cresça e eu diminua. Essa tem que ser a proporção. E agora eu vou dar um detalhezinho. O cordeiro, como que morto, ferido, mas de pé, de Apocalipse. Essa imagem para mim é muito forte. E só compartilhando um pouco, eu tenho em casa uma salinha de oração e eu brinco com o meu pastor, né? Às vezes eu digo, hoje eu não vou na igreja que eu preciso orar. Daí ele brinca comigo, na igreja não dá para orar? Eu falei, não, eu não consigo, desculpe. Durante a semana até dá, mas às vezes eu preciso de um tempo para estar sozinha em oração. E aí eu fiz um pôster dessa ovelha. E muitas vezes, então, quando a gente se encontra desgastado e ferido, a gente poder sentar e dizer, Senhor, Tu foste transpassado por nós, Tu foste ferido, Tu sabes o que eu estou sentindo. Mas Tu já obtiveste a vitória, né? Então não preciso eu morrer também, né? A não ser que Tu queiras, de resto, vou estar viva e trabalhar, né? E não trabalhar para me matar de trabalhar, não é nisso. A gente até estava conversando sobre isso ontem, depois vou entrar um pouquinho nessa questão do trabalho. Esse é um outro quadro que eu gosto muito, mais moderno. Então eu vou usando esse material, quadros, gravuras, coisa que eu vou achando, vou catando, os outros me dão. Roseli gosta disso, me mandam. Então é legal porque eu vou recebendo muita coisa. Para poder ter formas de expressão. Que às vezes na arte a pessoa consegue olhar e dizer isso, né? Então, esse conceito do sarador ferido, Jesus por excelência é o sarador ferido, né? Henry Nouwen, ele trabalha esse tema no livrinho chamado Sofrimento que Cura. Alguns junguianos também trabalham esse tema. E o Nouwen fala assim, é curador porque afasta a falsa ilusão de que integridade pode ser dada de um para o outro. É curador porque não extrai a solidão e a dor do outro, mas convida a reconhecer a sua solidão em um plano que possa ser partilhada.
Muitas pessoas nesta vida sofrem porque estão procurando ansiosamente pelo companheiro, pelo evento ou o encontro que as livrará da solidão. Mas quando entram em uma casa de real hospitalidade, percebem logo que os seus próprios ferimentos devem ser entendidos não como fontes de desespero e amargura, mas como sinais de que tem que caminhar para a frente, obedecendo ao som do chamado de seus próprios ferimentos. Tem um livro do Henry Nouwen que é Transforma Meu Pranto em Dança, que é um livro belíssimo para a gente trabalhar com pessoas que estão em sofrimento. E para a gente mesmo ler, né? Eu não vou contar toda a minha história, porque daí vocês teriam que trazer a caixa de lenço de papel. Mas eu vou contar só um pouquinho. E mesmo porque não é o objetivo. Mas assim, acabou que eu tive aquele burnout, aquele esgotamento medonho, né? E fui me dando conta disso. Quando a gente voltou para o Sul, eu digo que foi o seminário de Deus na nossa vida, ou, como diria São João da Cruz, a noite escura da alma, né? Um tempo de aprendizado. E aí começou, de fato, assim, uma busca por alguma coisa que pudesse reverter isso. E Deus, nessa sua misericórdia, esse Deus que se coloca no caminho e que já está no poço me esperando, Ele foi providenciando tudo. E assim eu encontrei pessoas que foram me ajudando. Então, já há mais de 15 anos, né, uma orientação espiritual, alguém que senta comigo, que escuta as minhas confissões. Esses dias eu estava falando com uma pessoa, como é difícil a gente se confessar, né? Não temos esse costume. A minha última confissão, eu tive que juntar todas as minhas forças mesmo, eu digo, e dormi tão bem naquela noite, né? Não que eu acho que eu tivesse grandes pecados, mas era confessar quem nós somos. Não é confessar pecado necessariamente. Confessar quem nós somos. Confessar minha impossibilidade de perdoar aquela pessoa que me fez isso ou aquilo. Poder confessar. E encontrar grupo de apoio, de oração. Tem um grupo que eu participo que chama Leamos a Bíblia, que é o psiquiatra Dr. Carlos Hernandes começou a fazer um devocionário chamado Leamos a Bíblia, porque era em espanhol, e o pessoal começou a tirar xerox, começou a ler, começou a acompanhar. O que você vai fazer de leitura não importa. O que é importante é você ter esse tempo para Deus, porque é isso que vai nos humanizar. É o contato com o Senhor que vai me humanizar. Então, voltar a ler a Bíblia com interesse, para mim, foi uma experiência chocante. Porque eu percebi que eu fiquei muitos anos fazendo muita coisa dentro da igreja no piloto automático. Então, para mim, foi chocante. Poder ler a palavra e sentir Deus falando novamente. E também os retiros de silêncio, que aí é o que a Daniela estava falando, os retiros Renovation, né? Agora tem bastante movimentos nesse sentido aqui no Brasil, eu acho ótimo. As pessoas estão parando para falar sobre isso, né? E retiros de renovação, tem o Renovo do Edson Barbosa, tem o Renovare do pessoal do Richard Foster. Então, movimentos assim, que bom, eu acho que é bem bom se a igreja começa a despertar para isso. A proposta é um pouquinho diferente, a proposta não é falar sobre o silêncio, a proposta é fazer o silêncio. Então, assim, eu tenho aberto grupos para pastores, pequenos grupos, 10, 12 pessoas, para alguns dias de silêncio. Quando eu comecei a fazer, no terceiro, eu pensei que eu fosse pirar, né? E a gente poder ir aumentando, e a gente sente que diferença. Então, como eu não tenho possibilidade de fazer férias de um mês, vamos supor, eu faço períodos durante o ano de 1 semana de silêncio, 2, 3 durante o ano, que são as férias da minha alma. É quando eu me recomponho, né? E é nesse tempo de silêncio que Deus vai falando, né? E Deus vai ministrando. Então, eu sou batista, e os batistas têm mania de falar, vamos trabalhar para o Senhor, vamos servir ao Senhor, né? Beleza, acho ótimo. Poucas vezes eu escuto, vamos amar ao Senhor. Eu não quero uma relação de escravidão. Eu quero uma relação de afeto.
Então, tudo que eu faço, tudo que você faz, depois dessa relação de afeto, você pode ter certeza, que nem o pastor falou hoje de manhã, você é ungido e você vai trabalhar. Mas você vai trabalhar, assim, por gratidão, por amor, e não por obrigação. É diferente. Ficam meus desafios e minhas esperanças. Que as ciências da saúde sejam somadas a essa herança teológica cristã de crescimento, libertação e integridade. E a constatação que é o relacionamento em si, que é o instrumento básico da mudança. Que é o fato de nós darmos atenção para a pessoa que vem nos procurar, ou que a gente vá procurar, e que a gente possa ouvir empaticamente, se colocar no lugar daquela pessoa, com menos preconceito, com menos prepotência. Me assusta a prepotência, em geral. E dentro da igreja, pior ainda. Esses dias, eu acabei questionando uma pessoa que falou, é porque o fulano está desviado. Que conceito terrível esse. Sei lá eu quem é que está desviado. Como é que eu posso dizer que uma pessoa está desviada? Eu não tenho bola de cristal. Nem trabalho com adivinhação, porque é pecado. Eu quero saber o que é possível fazer. Ter aqueles olhos da fé. Né? Ter o olhar que Jesus teve sobre o ladrão na cruz. Hoje estarás comigo no paraíso. Aquele que enxerga adiante, aquele que enxerga além daquilo que está visto ali na frente. A minha filha, essa que vai fazer 18 anos, ela sempre foi o meu termômetro. Eu sabia quando eu estava exagerando, quando eu estava trabalhando demais, porque ela fazia alguma atuação. Mas ela expressa. Uma vez eu estava trabalhando o dia inteiro no consultório, de noite, dando aula todas as noites. Ela era menor ainda. Eu cheguei em casa, tinha um quadro desses brancos assim. Ela escreveu a canetinha. Querida mamãe, bem-vinda de volta à sua própria casa. Ela mandava o recado. E graças a Deus que sempre mandou o recado. Aí uma vez eu tinha dado um seminário para umas senhoras da igreja luterana. E nos encontramos um ano depois, socialmente. Minha família estava junto, encontrei algumas dessas senhoras e elas vieram falar. Roseli, que bom te encontrar, aquela festa, aquela coisa. E eles em volta ali, a Thaís assim, só olhando. Porque sua mãe é maravilhosa, porque sua mãe é isso, porque sua mãe é aquilo, não sei o quê. Ela olhando. Aí quando se despediram e foram embora, ela disse assim, vai morar lá em casa. Eu não posso perder a noção de quem eu sou. Então, essas pessoas que nos dizem quem nós somos, são preciosas, porque elas estão nos ajudando a gente a se enxergar. E como diz a minha filha, não ficar se achando. Né? Então, queridos, o que eu queria assim mais compartilhar com vocês é isso. Aí tem meu telefone, meu e-mail, se alguém quiser me escrever alguma coisa, só me lembrem, porque eu já estou ficando meio idosa, então vocês têm que me lembrar, Roseli, eu sou fulano de tal, que você conheceu em tal lugar, tal, daí eu me lembro. Tá? E quero agradecer esse carinhoso convite, dar os parabéns para o pessoal aqui do Congresso, que realmente está muitíssimo bem organizado, muito bonito. Cumprimentar o Dr. Célio Galante, que eu tenho o prazer de conhecer pessoalmente, que eu sempre ouvi muito falar. Meu pai falava também do senhor. Meu pai foi da Philips Medical Systems muitos anos. Isso. E a gente poder compartilhar. A minha trajetória de vida, eu vejo como Deus foi me levando para isso. Meu marido e eu, nós temos um sonho de ter um lugar para os cuidadores cansados, né? Como Deus vai fazer isso, eu não tenho a menor ideia, porque dinheiro eu não tenho. Mas se foi Ele que plantou esse desejo no meu coração, é Ele que vai fazer. Então, eu estou orando e dentro do que eu posso fazer, eu estou fazendo. Às vezes me telefona um missionário com a sua família e fala, Roseli, posso ir para a sua casa? Vem.
Quarto de visita eu não tenho, mas já aconteceu de a gente ficar acampado tudo na sala. E aí eu atender o missionário com vários microinfartes, a mulher tirando o ovário, o útero e os 3 filhos adolescentes enlouquecidos. É isso que eu posso fazer? Vou fazer. Poder ter gratidão e dizer, Senhor, Tu és bom. Então eu queria ensinar uma pequena oração para vocês. Eu vou dizer assim, Deus é bom. E vocês vão responder em todo o tempo, tá? Deus é bom. Em todo o tempo. Deus é bom. Em todo o tempo. Amém. Bom, nós queremos agradecer a Roseli por nos relembrar o quanto nós somos humanos. E a gente teria agora um tempo de perguntas. Bom, e eu queria começar com a primeira pergunta. Você falou sobre os retiros de silêncio. Você poderia esclarecer um pouco mais sobre de que se trata? Bom, também sem dar nenhum modelito que tenha que ser assim seguido à risca. A ideia é muito simples. É a gente fechar a boca, né? Essa é a ideia. Somos falantes por excelência. Então, assim, eu vou contar como eu fiz, tá, Daniel? Eu comecei com 3 dias, que eu achei que era o que eu conseguia suportar. Então, são lugares próprios para isso. Então, casas de retiro, assim, onde a estrutura da casa já propicie um silêncio. No caso, uma pessoa orienta, ou você pode fazer sozinho. Tem muita gente que pega e faz 3 dias de silêncio na casa de praia de alguém que está fora de temporada, vai lá e faz. Então, primeiro dizer, Senhor, eu estou aqui, vim te ver, né? Estou tirando um tempo para Ti. Então, qual é a agenda? Qual é a pauta? Né? Então, muitas vezes eu começo com uma boa caminhada na natureza. E às vezes na natureza Deus já vai dando a agenda. Às vezes é um substrato, às vezes é uma folha, às vezes é uma flor, às vezes é um pássaro cantando. E aí Deus te relembra talvez um texto bíblico e você começa naqueles dias a ler aquele texto, aprofundar aquele texto e ver o que o Senhor quer te dizer. A ideia não é mais, mas é aprofundar, aprofundar, aprofundar na palavra, para que Ele possa ter tempo de falar. Né? Porque eu não sei qual é o estilo de vida de vocês, não, né? Mas o meu estilo é sempre assim, tudo muito rápido, mudando muito, então eu preciso desse tempo. Agora, o que nós temos feito então é esse em grupo, a gente já dá, vamos dizer, um roteiro para facilitar. Então, todo mundo vai ler, vamos supor, em Êxodo, a saída do povo do Egito. Tá? Então, tem horários de capela, onde todos se reúnem, se canta alguma música, se faz uma leitura de um salmo ou do evangelho, se ora e cada um vai para o seu quarto. E sempre a gente escolhe lugares bonitos onde realmente a pessoa possa ter contato com a natureza. Assim, né? Uma vez eu mandei um pastor catar 33 tipos de folha diferentes. Ele olhou para mim e falou, o quê? Falei, folhas? Para quê? Para você relembrar que existe. Daí ele falou, gente, fazia tanto tempo que eu não olhava para uma árvore. Então, como é que eu vou poder tomar contato com as coisas das pessoas se eu não sei mais o que é a natureza? Então, esse contato, essa volta, quebrar um pouco. Então, ter tempo de caminhada. E aí as pessoas têm um pequeno roteiro que a gente propõe de sempre trazendo a palavra para si. Então, vamos supor, nesse da saída do Egito, eu posso colocar como pergunta, qual é a minha escravidão? O dia que eu respondi isso, eu quase virei do avesso. Né? A gente poder se dar conta disso. E no final do dia, uma pequena partilha, muito rápida, assim, uma frase, o que me tocou, o que eu senti. E é isso. Poder almoçar em grupo, pondo uma música suave em total silêncio. Até a comida tem outro sabor. Né? A gente poder olhar para o irmão sem ter obrigação de dizer nada.
uma libertação, não é não? Gente, isso é maravilhoso, né? É mais ou menos por aí, assim, tá? Roseli, você falou que existem algumas maneiras de desumanização de cuidado. E você pontuou que o orgulho é uma dessas maneiras, seria uma das maneiras da pessoa se proteger contra a desumanização? O quê? Eu não entendi. O orgulho dos cuidadores seria uma maneira de se proteger contra a desumanização? E uma outra questão, como que a gente poderia lidar com a desumanização social a qual a gente está sujeito o tempo inteiro, a desumanização das pessoas de quem a gente cuida e às quais a gente também está sujeito o tempo inteiro enquanto cuidador? Tá. A primeira pergunta eu não tenho certeza se eu entendi qual é a questão. Por favor, repete a mim. Você mencionou o orgulho dos cuidadores. Não seria um mecanismo de defesa para lidar com a desumanização a qual ele está sujeito? Sim. Eu acho que, com certeza, né, nós vamos usar todos os mecanismos que a gente puder, como humanos que somos, né? E o fato é que a dor nos atinge, né? Então, vamos supor, é como uma sobrecarga quando você liga todos os chuveiros de casa. Então, para a coisa não incendiar, cai a chave. Então, muitas vezes é assim que o nosso organismo vai responder. Se você não tem como resolver a situação, você simplesmente segura, né? Só que se você vai fazendo isso muito tempo, o que acontece? Você acaba vivendo esse estilo e sendo esse estilo, né? Eu acho que é uma proteção, sim. E talvez a gente tenha que se dar conta de quando a gente está usando essa proteção e de por que aquilo está nos atingindo tanto, né? E buscar uma alternativa, então, de resolver isso e não só de ficar compensando como mecanismo de compensação todo o tempo, né? E a segunda? A segunda seria como lidar com a desumanização social e daqueles de quem a gente cuida. Vamos dizer assim, eu ter a consciência de que eu não vou poder mudar toda a realidade social que me envolve é importante, né? Muitas coisas a gente não vai conseguir resolver. Então, de alguma forma, eu preciso ter recursos, buscar esses recursos para lidar com essa constante desumanização. Eu brinco com os pacientes que eu tenho uma fórmula que eu uso, que é o FISC. Faminto, irritado, solitário e cansado. Isso é uma bomba, né? Então, quando eu estou faminta, irritada, solitária e cansada, né, eu estou muito disposta a ser desumana. Não porque eu queira ser, mas pela minha própria limitação. Então, as necessidades dos outros nos levam, muitas vezes, a pular os nossos horários de refeição, ir além do que a gente deveria, e aí a gente fica cansado e irritado, né? Aí a gente se afasta das pessoas, porque a gente está muito cheio de coisa e fica solitário, né? E alteramos os nossos ritmos biológicos e ficamos muito cansados mesmo. Então, a gente poder se dar conta disso e buscar as alternativas, não só espirituais, que eu acho importante. Eu enfoquei o tema da espiritualidade aqui, mas pensando em todas as dimensões. Trabalhar o corporal, o emocional, o espiritual, o físico, né? E também o próprio ambiente onde eu estou. Então, constantemente nós temos que reavaliar. O fato de eu estar bem hoje não significa que amanhã todas as condições são perfeitas e não vão ser perfeitas. Então, comece a partir do que é possível. Não fica idealizando muito. O dia que eu tiver 1 hora para caminhar, todo dia eu vou caminhar. Você não vai ter 1 hora para caminhar todo dia. Começa caminhando agora 10 minutos. É o que você pode? Faça isso. Começa a controlar um pouco a alimentação, né? Começa a controlar os horários de sono. Então, é possível, vá fazendo. Não fica sonhando com o ideal. Tem 2 outras perguntas aqui. O autor do livro Transformando Meu Pranto em Dança. Transforma Meu Pranto em Dança. Transforma Meu Pranto em Dança. E a segunda, quais os sinais e sintomas do burnout? Transforma Meu Pranto em Dança é do Henry Nouwen. Eu acho que foi a Textos que publicou, não tenho certeza, mas eu acho que foi. E os sintomas do burnout? Bom, muito rápido, porque eu acho que já estourei meu horário aqui. O burnout é uma doença do trabalho, conhecida como uma doença do trabalho, enfim. A gente fala do burnout assim meio geral como esgotamento, mas tem 3 características para ser uma síndrome no caso.
despersonalização no trato, diminuição da satisfação pessoal. Deixa eu ver se eu vou me lembrar de cabeça os 3. Hoje de tarde até a gente vai falar sobre isso na oficina. E despersonalização, a baixa da satisfação pessoal. E uma grande dificuldade de fazer aquilo que a gente já estava acostumado a fazer. Então, vou dar um exemplo muito rápido. Eu atendi uma vez uma médica que estava em burnout, ela trabalhava num posto de saúde. Então, ela dava o remédio para a mãe era drogada, não dava para a criança, no outro dia vinha a criança toda arrebentada, o rato tinha comido metade da orelha, e ela dava o leite, daí eles vendiam leite para comprar droga. Então, era tão constante que ela não conseguia mais suportar aquilo. Então, só de pensar, de voltar ao posto, ela parava o carro no meio da rua e chorava. Né? Ela não conseguia mais. Então, foi feito todo um trabalho. Então, existe a perícia médica, é amparado por lei. E aí, então, ela disse para mim, Roseli, eu não me reconheço. Quando eu vejo, eu estou gritando com meus pacientes. Isso é despersonalização no trato. Tá? Porque a pessoa que seria o nosso objeto de cuidado, a gente começa a maltratar porque a gente não aguenta mais, porque está cansado. E assim começar a questionar a própria profissão. Eu acho que eu devia ter aberto uma floricultura, por que eu vou ser médica? Sabe? Então, assim, e ela sempre gostou da medicina. Então, é esse outro aspecto. E a dificuldade de fazer as coisas básicas, que era dar uma injeção, que era fazer algum procedimento, se tornava uma coisa imensa. Então, muito rapidamente, são esses 3 pontos. Tá? Bom, a gente ainda tem mais 2 minutinhos, na verdade, mais 5 minutinhos, e tem uma pergunta para você um pouco longa. Percebo que hoje as igrejas têm perdido a dimensão da graça de Deus e se tornado comunidades de adoecimento, em vez de comunidades terapêuticas. Isso não contribui para a desumanização das relações? E o que fazer para mudar isso? Eu não gosto de generalizar, né? Mesmo porque em ciência isso é perigoso. Eu acho que existem realmente igrejas que adoecem talvez mais, porque talvez as lideranças também estão mais adoecidas. Sem espiritualizar demais, mas também levando em consideração, eu acho que eu começaria com o cântico, assim, a começar em mim, né? Quebra corações. Então, muitas vezes, você vai começar uma coisa assim meio... E eu acho que tem que ser discreto, sim, você vai começar a fazer alguma coisa dentro daquilo que você pode fazer. Então, tirar um tempo para perguntar ao Senhor, o que eu preciso fazer nisso tudo? Qual é a minha parte? Né? Esses dias um pastor estava me dizendo, porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, tal, não sei o quê, não sei o quê. Tá, eu disse assim, você tirou um tempo para perguntar para o Senhor, é isso que Ele quer que você faça? Né? Porque tem gente que pega e diz assim, eu tenho que fazer as boas obras. Mas as boas obras, as quais Deus de antemão nos chamou para que andássemos nelas. Então, eu não tenho que fazer tudo. Eu tenho que fazer aquilo que o Senhor determinou que eu fizesse. Então, ter a consciência do que eu preciso fazer naquele momento. Que diferença eu posso fazer? E, conforme Deus for te autorizando e te falando, você vai conversar com as lideranças. Eu estou percebendo isso. Nós precisamos de vozes proféticas também dentro da igreja. Né? Que os dons sejam vividos, que aquela pessoa que tem o discernimento chegue lá e fale. Eu estou enxergando assim. E de repente os outros não estavam vendo, porque essa é a tua parte ali dentro. Você tem esse discernimento, você tem que chegar e falar. Se você não falar, você está deixando os outros errarem. Né? Então, cada um poder saber qual a sua parte. Nós não vamos mudar magicamente as coisas. E como seres humanos, gente, a gente quer mudar magicamente. Com certeza, é natural. Né? Mas a gente tem aquela disciplina de ir fazendo as coisas devagar e sempre. Né? Então, requer de nós isso. Não sei se eu respondi a pergunta, mas acho que é mais ou menos por aí. Acho que sim. Bom, muito obrigada mais uma vez. Foi um prazer e um privilégio estar com você. Bom, nós teremos agora um intervalo de 15 minutos, ok? Para beber uma água, para circular um pouco por aí. E às 10h30 a gente retoma